Terça-feira, 11 de fevereiro de 2020, um ótimo dia para você de todo o Brasil ligado aqui no canal do Boi. Estamos começando o Bom Dia Produtor de hoje e já tem oportunidade de bons negócios na sua tela. Essas imagens que você está vendo aí são da oferta que você confere amanhã, a partir das 8h30 da noite aqui pelo canal do Boi. É o leilão virtual Boi em Pauta, que chega aí a sua edição número 50. E além de muita informação, vai trazer também oportunidade para você adquirir animais para cria, recria e engorda. A realização é da Ricardo Nicolau Leilões. E nesta edição do Bom Dia, você vai ter todas as informações que você precisa sobre esta excelente oportunidade de negócio ao vivo, com a participação do meu amigo Adriano Filho, direto de Sinop, lá no Mato Grosso, no estúdio da Ricardo Nicolau Leilões. Ótimo dia para você, pode chegar para cá, são 7h06 e a gente começa a partir de agora a trazer as primeiras informações para você nesta terça-feira. Bom, a gente segue junto até as 8h30 da manhã e, entre outros assuntos, no programa de hoje nós vamos falar sobre como fecharam as exportações dos principais produtos do agro nesta primeira semana de fevereiro. Os destaques foram a queda nos envios de soja e a alta dos embarques de carne e petróleo. Além desse assunto, você vai ver também. Em Brasília, a 8ª edição do Fórum dos Governadores discute a queda de impostos para baixar os preços dos combustíveis. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nós vamos mostrar um case de sucesso na agricultura familiar. O agricultor está se dando muito bem com a produção, graças à assistência técnica. E nós vamos falar também sobre a projeção de preços para o mercado do boi gordo para este ano, que tem se mostrado bastante positiva. E claro, tem agenda de leilões, tem bons negócios, oportunidades para você adquirir imóveis rurais e muito mais. Fique com a gente, Bom Dia Produtor já está no ar. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. Meu trabalho é esse campo, é sagrado, onde me encaixa em cada palmo desse chão. Conheço bem a terra e o gado, como a palma da minha mão. Alimente seus valores com dedicação. Alimente seus valores com trabalho e emoção. Alimente seus valores com tudo aquilo que é bom. Somos Adames, pecuária e tradição. Adames Nutrição Animal, há 35 anos alimentando seus valores. Somos Adames, pecuária e tradição. E a gente começa o Bom Dia Produtor de hoje, como a gente faz todas as manhãs, levando você até Brasília. Vamos saber o que é destaque na nossa capital federal nesta terça-feira. Bom dia, Saulo Lopes. Olá, pessoal, bom dia! Daqui a pouco, na sede do Banco do Brasil, aqui no Plano Piloto, próxima à Esplanada dos Ministérios, acontece a 8ª edição do Fórum dos Governadores. Todos os chefes dos executivos estaduais vão se reunir para discutir plano de equilíbrio fiscal, chamado Plano Mansueto, que pretende equilibrar as contas dos estados. Muitos deles estão no vermelho e vêm a Brasília buscar recursos. Vão discutir segurança pública, falta de investimento na educação e a discussão do momento em relação aos combustíveis, quando o presidente Jair Bolsonaro disse há mais ou menos 10 dias que os estados deveriam zerar os impostos de ICMS para que aí sim os valores do diesel, do etanol e da gasolina pudessem baixar. Os governadores ficaram na bronca, disseram que nem o governo federal reduz esses impostos e eles também não podem fazer. Então vai ser mais uma oportunidade para que os governadores dos estados brasileiros discutam essas questões de economia. De Brasília, Saulo Lopes. Bom, de Brasília nós vamos acompanhar agora a análise da Scott Consultoria para o mercado do boi gordo. Hoje quem nos traz informações é a analista Marina Zaia.
Bem, em São Paulo, a oferta de boi aras limitada mantém o mercado firme e estável. As escalas de abate atendem cerca de 4 dias. Ou seja, mesmo com a valorização da arroba do boi gordo na última semana, o quadro é de dificuldade em alongar as programações de abate. No fechamento de hoje, das 32 praças pecuárias monitoradas por nós aqui da Scott Consultoria, o preço do boi gordo subiu em 15, caiu em 2 e ficou estável nas restantes. Destaque para o oeste do Maranhão, onde a cotação da arroba subiu 2,6%, ou seja, R$ 4,50. Em resumo, a capacidade de suporte das passagens está boa, fator que permite a manutenção de boi aras em engorda na fazenda, permitindo que os negócios sejam tratados com serenidade. Você viu aí, 15 praças tiveram aumento de preço em relação ao último fechamento. Por isso que a gente dá esse tradicional giro com você em todas as regiões do Brasil, todas as manhãs, para que você possa ter uma noção aí de como estão os preços nas mais variadas praças do país. E então a gente segue agora trazendo para você a cotação do boi gordo. Os números que eu vou te mostrar ainda são também apurados pela Scott Consultoria e tenho sempre que destacar para você, são preços para uma boiada comum, à vista e livres de fundo rural. Vamos lá, entrando aqui na minha tela e entrando aí para você acompanhar em casa também, o mapa da região sudeste, com destaque para São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Na região sudeste, o cenário é de alta de R$1 no norte de Minas, alta de R$3 também no Espírito Santo. E agora na região sul que já segue aí umas 3 ou 4 fechamentos já em clima de estabilidade e assim permanece, não houve alterações de preços na região sul. Vamos trazendo agora para a realidade aqui do Centro-Oeste. Primeira tela para você de Goiás e Mato Grosso do Sul. Nesta região nós tivemos alta de R$1 em Goiânia, queda de R$2 em Dourados e alta de 50 centavos em Três Lagoas, aqui no Mato Grosso do Sul. Na segunda tela do Centro-Oeste, que destaca Mato Grosso, nós tivemos alta de R$3 em Cuiabá, alta de R$1 no norte do estado. Vamos agora para o Nordeste. O Nordeste também tem clima de alta de R$2 no sul da Bahia e alta de R$ 4,50 no Maranhão. E a gente encerra o nosso giro pela região norte, onde o clima também é primeiro de alta de R$2 em Redenção, queda de R$1 em Marabá e alta de R$ 2,50 em Paragominas, alta de R$1 em Rondônia e norte do Tocantins e alta de R$ 3,00 no sul do Tocantins. Bom, a gente vai ver agora como fechou a cotação do bezerro, né, Lori, ontem. Lembra você que os dados que você vai ver também são apurados pela Scott Consultoria. Bom, você viu os números do boi gordo, viu os números do bezerro e a projeção de preços do boi gordo para 2020 é extremamente positiva. Na cola do gado pronto para abate, seguem os preços do gado de reposição, bezerro e também do boi magro. A avaliação é do pecuarista Rogério Goulart, diretor da revista eletrônica Carta Pecuária. Ele recebeu o repórter José Cunha para uma entrevista na última sexta-feira em Dourados, aqui no sul de Mato Grosso do Sul. Na conversa, eles também falaram do mercado do milho, o grão que será muito demandado em 2020. Acompanhe a entrevista. O mercado da carne brasileira tem passado por alguns altos e baixos nos últimos meses. A respeito desse assunto, eu vou conversar com o Rogério Goulart, que é pecuarista e editor da revista Carta Pecuária, para saber um pouquinho, Rogério, como é que está o mercado do boi gordo, tendo em vista essa forte alta que nós tivemos em novembro, aí queda em dezembro, uma nova queda em janeiro, e agora tendo dado uma recuperada aí, né, em São Paulo, está em torno de R$200 a R$205 a arroba. Como é que você vê esse mercado aí? Qual que é a expectativa? Realmente, você falou exatamente o que está acontecendo, é uma montanha-russa, né? O mercado desde outubro e novembro para cá subiu muito forte, até novembro, né? Muito em função da China, da importação da China. E depois, no final do ano, deu uma esfriada enorme e caiu muito forte até meados de janeiro ali, né? E agora está voltando a subir de novo, né? Então, o momento atual, que vem vindo nesses últimos 15 dias, é do mercado tomando novamente tração de alta. Isso é uma tendência, então?
Sim, esse primeiro semestre aí, provavelmente 2020 inteiro será caracterizado por um ano de arroba com pouca chance de queda, vamos dizer assim. E o mercado de reposição do preço do bezerro e do boi magro, como é que está e qual que é a sua avaliação nesse sentido? Junto com a alta da arroba do boi, na esteira veio também a alta da reposição, uma alta que merecida, né, porque realmente estava muito barato, assim, para o criador estava muito ruim o preço do bezerro e do boi magro, né, então é uma alta merecida no bezerro que está agora. Dito isso, mesmo com o preço do bezerro sustentado e do boi magro sustentado, ainda é um preço para quem engorda. Não é aquela maravilha toda, né? Assim, não está barato, mas ao mesmo tempo ainda não está extremamente caro. Está dentro do preço, podemos dizer. Neste momento, vale a pena travar o negócio do boi no mercado futuro para outubro? E no contrato para outubro, qual seria o preço da arroba? Dá para fazer uma estimativa aí? E quando a gente fala em travar o preço, a gente está falando de margem, né? Quantos por cento de lucro daria, sob o ponto de vista da engorda desse animal para outubro, né? Outubro já está sendo negociado hoje, né? Acima de R$200. E mesmo levando em consideração a alta da reposição, ainda está um bom preço para se travar. O pecuarista que tiver interesse de fazer esse tipo de negócio, basta fazer o negócio na bolsa direto, né? Então, nesses valores, acima de R$200, 205 para outubro, ainda assim é um preço interessante, vale a pena olhar isso com carinho. Não chega a ser um negócio de risco? É um negócio de risco, se você fizer contrato futuro, é um negócio de risco, porque você tem que ter dinheiro em caixa para aguentar o ajuste, chama ajuste. Se o mercado subir acima disso, você tem que ter dinheiro em caixa para bancar, né? Só que existem outras alternativas. O pecuarista pode fazer um contrato de opção, que aí ele paga um prêmio, um seguro, e trava esse lucro dele, que, na minha opinião, é um mercado mais bacana e mais efetivo para o pecuarista, ou também tem a alternativa de buscar a parceria junto com um frigorífico para travar um boi a termo, fazer um contrato aí de parceria para entregar esse boi em outubro e travar a sua margem de lucro. Isso é o mais importante, em vez de especular o mercado, travar o seu lucro e produzir despreocupado. O produtor tem que ver, então, de acordo com a necessidade dele, como é que ele vai atuar, como é que ele vai agir aí durante o ano, a melhor opção. Exatamente. A grande vantagem desse ano, se a gente pegar em relação à mesma época do ano passado, que agora a gente tem preço para olhar para frente. O ano passado estava com preços muito baixos, então o ano passado estava ruim de fazer essa conta. Mas esse ano está muito melhor, então esse ano está muito mais fácil de trabalhar com a engorda e até mesmo com a bolsa do que nessa mesma época do ano passado, ainda bem. Agora, Rogério, com relação ao milho, sabe se vai faltar milho no Brasil para abastecer esses rebanhos, principalmente bovinos, suínos e frangos também? Isso é uma grande pergunta do momento, né? Com todo o problema que está tendo na China, provavelmente vai ter muita demanda de produto aqui no Brasil e nós vamos ficar pressionados realmente em produção de frangos e de suínos que demandam basicamente milho, né? Esse é exatamente um ponto aí, a questão do ano, eu acredito que isso deve influenciar vamos dizer assim, de fazer com que o milho não caia tanto de preço. E o outro ponto é o aumento das indústrias de etanol de milho. No Mato Grosso, em alguns lugares, está aumentando muito, que demanda também milho para esse setor. Então, realmente, o milho vai ser um ano também de preços bons. Veremos, né? Tá certo, Rogério, obrigado pela sua participação aqui comigo. Eu conversei com o Rogério Goulart, pecuarista e editor da revista Carta Pecuária, sobre as expectativas aí para o mercado da carne brasileira. De Dourados, Mato Grosso do Sul, José Cunha. Bom, criar cavalos é uma atividade que requer grandes responsabilidades e a melhor maneira de evitar possíveis doenças nos animais está relacionado com o correto manejo sanitário. Vamos saber um pouco melhor dessa história acompanhando a reportagem do Gustavo D'Angelo. O manejo sanitário visa prevenir doenças e males que possam interferir negativamente na saúde dos equinos. Sobre esse assunto, eu converso agora com a médica veterinária Mariana Jerônimo. Mariana, qual a importância, então, do manejo sanitário dentro de uma propriedade? Bom, como você mesmo já disse, o manejo sanitário dentro de uma propriedade tem o objetivo de prevenir, de evitar que esses animais fiquem doentes e isso acabe interferindo no seu desempenho atlético ou na performance qualquer que seja de sua utilização. Algumas doenças, que podem ser evitadas com o manejo sanitário, elas podem inclusive levar o animal à morte,
né? E esse aí seria um dos maiores males que isso poderia causar. Então, por exemplo, tétano é uma doença que a gente consegue prevenir com um adequado manejo sanitário e que é uma doença preocupante. Existem algumas doenças que são zoonoses, que são doenças que são transmitidas do animal para o homem, então que também é muito importante que a gente previna o aparecimento dessas doenças, né? E para que o proprietário, né, o criador, o atleta, o competidor também fique tranquilo em relação a isso. Quais são as principais medidas de manejo sanitário? Bom, a gente fala, né, em 3 principais medidas, que são as medidas de higiene, principalmente higiene em relação ao ambiente, que esses animais permanecem, então evitar ambientes com muita lama, muita sujeira, evitar a superlotação, porque a superlotação também facilita, né, o aparecimento e a permanência de doenças dentro do rebanho. Outro pilar muito importante é a vacinação, porque as vacinas, quando feitas de forma adequada, elas previnem o aparecimento das doenças, e também a vermifugação, né? Porque as infestações por vermes também podem levar o animal a quedas de performance, à morte, e também acabar facilitando o aparecimento de outras doenças. Existe uma frequência, um protocolo de manejo sanitário a ser seguido? Sim. A gente pode instaurar dentro de cada propriedade, de acordo com cada realidade, cronogramas de vacinação, e aí esses cronogramas eles variam de acordo com a categoria do animal. Então, potros são vacinados de uma forma, animais adultos de outra forma, éguas que estão prenhes, né? Então a gente instaura esse cronograma de vacinação dentro da propriedade, e a gente pode também seguir alguns protocolos de vermifugação, né? Que também vai variar de acordo com a realidade da propriedade, número de animais, o tipo de animal que a gente tem dentro da propriedade, mas isso aí varia mais ou menos a cada 3 ou 4 meses. A gente pode fazer uma vermifugação e acompanhar esses animais em relação à infestação por vermes com alguns exames, como a contagem de ovos por grama, que nos dá uma noção boa de como está esse rebanho, e a partir disso fazer, né, seguir um protocolo bacana de vermifugação. Tá certo, Mariana, obrigado pelas informações. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Bom, são 7h22, é hora do nosso primeiro intervalo comercial nesta edição do Bom Dia Produtor, mas não é hora de você ir embora não, é hora de você apenas ficar aí ligadinho nas tecnologias e também nas empresas que são parceiras aqui do Sistema Brasileiro do Agronegócio. E é hora também de você aproveitar e participar com a gente aqui da programação, seja pelo Facebook, que estamos ao vivo também pela nossa página lá do canal do Boi no Facebook, seja pelo nosso aplicativo SBA Play ou também pelo nosso portal sba1.com. Faça como os meus amigos aí, o Rodrigo Lima e o Claudinei Salvador, que já mandaram suas mensagens, mandaram seu bom dia pra gente pelo Facebook. Obrigado, viu, moçada? Um grande abraço para vocês, um bom dia para vocês também. Obrigado pelo carinho e pela companhia de todas as manhãs. Se você não mandou sua mensagem ainda, vai lá no Facebook, encaminha também, e você pode participar também pelo 998-63-1001. No próximo bloco, nós vamos falar sobre o desempenho dos produtos do agronegócio nesta primeira semana de fevereiro. Você fica agora com a previsão do tempo para a região Centro-Oeste. São 7h25. Bom dia, produtor, está de volta. É hora da gente dar um pulo até a redação aqui do Canal do Boi para saber o que é destaque no nosso portal sba1.com nesta terça-feira. E quem vai nos trazer informações é o Douglas Ferreira. Destaco para vocês que as exportações de carne suína do Brasil totalizaram 68,5 mil toneladas em janeiro. Segundo o levantamento da Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, a alta é de 41% em comparação com janeiro do ano passado, que embarcou 48,5 mil toneladas. A receita das vendas foi de 164 milhões de dólares, uma alta de 78,9% na comparação com janeiro de 2019. A China foi o principal destino das exportações brasileiras, 45% do total. Mais detalhes sobre essa notícia, acesse sba1.com. As incertezas que rondam o coronavírus chegaram a afetar as exportações brasileiras para a China. Os envios de soja e minério de ferro, 2 produtos que têm a China como principal cliente, começaram em fevereiro mais fracas do que na comparação com a média diária de embarques no mesmo mês do ano passado.
conforme apontaram ontem os dados divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX. Já os embarques de carnes e petróleo, que também têm os chineses como principais compradores, registraram aumentos na média diária ante dados completos de fevereiro de 2019 e também na comparação com janeiro deste ano. Para comentar esses dados, está com a gente aqui em nosso estúdio o analista de agronegócio, João Pedro Cuti Dias. Bom dia, João. Bom dia a todos vocês. A questão de exportação é fundamental para todos nós, não é só para o pessoal. Hoje no Brasil você tem as exportações dos produtos agrícolas, agropecuários, entre eles as carnes, tem um papel fundamental, ou seja, são elas as exportações que seguram os preços, evitam que haja um derretimento dos preços do mercado interno. Então, vamos começar então pela soja, que nós exportamos quase 70% da produção de soja exportada, ou na forma de grão, ou de farelo, ou de óleo. Vamos lá, nós chegamos a 200 mil dia, isso já melhorou bastante, nós trabalhávamos com 60, 70 mil. O acumulado está quase 1 milhão de toneladas. Se você olhar em relação a janeiro, dá 200% praticamente, porque janeiro não tinha soja colhida. Esse ano atrasou a colheita. O único estado que está avançado na colheita é Mato Grosso, e por isso que Mato Grosso está exportando e muito. Em relação a fevereiro do ano passado, 25%. Os principais outros demais estados da federação, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, o Rio Grande do Sul é o último que colhe, estão atrasados. Então, por isso que você ainda tem há um certo freio nisso aqui. Para esse mês de fevereiro, já tem mais de 110 navios encaminhados para o Brasil para carregar soja. Ou seja, nós temos 18 dias úteis, seguindo nessa média, nós podemos chegar a 4 milhões, entre 4 a 4,5, porque daqui para frente a tendência é aumentar essa média graças à oferta que outros estados irão fazer daqui para frente. Próximo. Bom, agora chegou a hora da verdade no milho, né? É impossível, as exportações de milho não continuavam, e não temos milho mais no Brasil, ou seja, o estoque de milho é muito pequeno, o estoque de passagem é muito pequeno, e a primeira safra vai ser colhida, há uma demanda para ela, e o preço no mercado está superior à exportação. Houve uma reação nessa pequena quantidade de milho exportada, de 170 para 212 dólares por tonelada. Mas mesmo assim é insuficiente para cobrir o preço que está no mercado interno. Então a tendência do milho daqui para frente é ficar muito pequena a participação, já que os armazéns nos portos brasileiros dão preferência para a soja. Lógico, não é para receber 28 mil toneladas de dia, é muito pouco, dividido em todos os portos brasileiros. Então a tendência, sim, é daqui para frente praticamente ficar próximo de zero as exportações de milho. Vamos lá para o próximo. Essa sim, a carne suína é a grande beneficiária dessa crise de proteína no mundo. O Brasil tem tudo para se afirmar como um grande produtor de carne suína. Nós no passado estávamos bloqueados, por quê? Porque a maior parte dos países que importam carne suína bloqueavam o Brasil, como o caso da Coreia do Sul, Japão, etc., em função da existência de febre aftosa no Brasil. Hoje, com o atestado OIE, que nós não temos febre aftosa, porém continuamos vacinando, e alguns estados estão parando de vacinar, como o caso do Paraná, nós vamos abrir um mercado, vamos continuar com esse mercado que está sendo aberto nesse momento. 4.100 toneladas representa quase 78% a mais do que fevereiro de 2019 e 50% a mais do que o mês passado. Ou seja, a carne suína se consolidou hoje como um mercado externo, passa a ser extremamente importante para a carne suína. Se você multiplicar esse número 4,1 por 18 dias, estamos falando em 75 mil toneladas durante o mês de fevereiro. E é possível que esse número aumente. Grande destinatário, China e Hong Kong. Problemas? Problemas. Não só para a carne suína, mas para todas as carnes. A questão da China. Você tem dificuldades nos portos chineses para receber esse volume de carga que está chegando. Alguns navios são deslocados ou para Hong Kong ou para Singapura, para tentar aliviar a pressão dos portos chineses. Acabou o feriado lunar, o feriado do Ano Novo Lunar, o país vai voltar a mais ou menos ao normal, e aí esperamos que a logística não passe a ser um fator de complicação.
porque a China precisa desses alimentos. Eles tiveram um abate pesado em cima da população de suínos dele. Eles estão com focos de gripe aviária agora, hoje na China. Então, eles têm um problema seríssimo e a população precisa de comer. Isso aí, essa variável não dá para dispensar. Então, o que vai acontecer daqui para frente está muito em função, especialmente da questão de logística. Como é que chega esse produto na China, como é que do porto chega até o consumidor, porque a demanda existe. Próximo. Esse aqui, sim, uma grande surpresa, um aumento significativo nas exportações de carne de frango. 22 mil toneladas. Sempre que dá um desconto, que a primeira semana do mês sempre há um resquício do mês anterior que é contabilizado na primeira semana do mês seguinte. Eu creio que esse número não vai se manter nesse patamar, porque 22 mil é um número excepcional, não é fácil nós chegarmos nesse número aí. Multiplica por 18, nós estamos falando em quase 400 mil toneladas, seria o mês se continuasse essa média aí. Mas agora, o impressionante é também, 55% em relação ao ano passado, ou seja, as exportações de carne estão com um forte acréscimo. E o Brasil, hoje, nesse momento, principalmente no sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, há um esforço por parte das empresas, das cooperativas, no sentido de ampliarem a produção de frango, alojarem mais pintos, já que tem estrutura para alojar mais pintos. O Brasil chegou a alojar quase 600 milhões de pintos mês. Nós estamos falando hoje em 530, 540 milhões, ou seja, tem mais 10% de potencial de alojamento. Se nós alojarmos isso e aumentarmos a produção, o Brasil pode chegar a mais de 4 milhões e 400 mil toneladas de carne exportada. Vamos superar os Estados Unidos com certeza absoluta, mesmo com o americano vendendo os cortes, chamados cortes escuros, que são a coxa, sobrecoxa do frango, a um preço menor que o nosso. Mas o Brasil tem quantidade. Qual é o país do mundo que consegue aumentar 55% a exportação? E não é coisa pequena, não. Nós exportamos 15 mil toneladas a dia, 15, 16 mil. Hoje nós estamos falando em 55% a mais. Por último, vamos falar sobre o frango. Impressionante, o frango, desculpe, carne bovina. Carne bovina começou bem o mês, 6.700 toneladas, mesmo com você falar, mas a China não está comprando. Quem não está comprando? Está comprando, continuando a comprar. O acumulado está em 33 mil toneladas. Em relação a janeiro deste ano, nós estamos falando em 26%, houve uma reação significativa. Em fevereiro do ano passado, 16,8%. Ponto negativo, dos 5.100 que nós estávamos vendendo a carne bovina nos últimos trimestres de 2019, nós estamos falando em 4.780. Mesmo assim, isso equivale a $1.000 por tonelada a mais do que fevereiro do ano passado. Ou seja, em fevereiro vendia por 3.780, 3.800, nós estamos falando hoje em 4.750. Ou seja, o preço da carne que nós estamos vendendo, seja por outros cortes de maior valor agregado, como os cortes de traseiro, seja pelo preço que o mercado mundial pagou mais pela carne bovina, o Brasil está se beneficiando. E $1 a 4,30 deve ser uma festa para os frigoríficos, hein? Esperamos que eles repartam um pouco dessa margem com o senhor e a senhora que são criadores aí. A exportação está indo muito bem, obrigado. O Brasil precisa exportar. Nós fechamos janeiro com déficit na balança comercial. Esse mês, possivelmente, a gente recupere o superávit e compensa aquele déficit, porque se o Brasil ficar em déficit na balança comercial, com o crescimento medíocre que nós estamos enfrentando, graças à herança pesada do lulapetismo, fica difícil para a economia brasileira. As exportações são a válvula de escape de todo, especialmente do agronegócio. Valeu, João, obrigado pela sua participação. Hora de mais um intervalo comercial chegando por aqui. E logo depois do intervalo, você continua aí recebendo informações sobre como melhorar os seus negócios, como expandir a sua pecuária. João acabou de dizer, o momento, apesar de todos os cenários externos aí de coronavírus, de febre suína, de peste suína e outros senões,
O cenário é bom para a pecuária brasileira e você tem aqui na programação do Canal do Boi como melhorar ainda mais os seus negócios através das oportunidades que a gente traz para você. E logo depois do intervalo, eu vou te levar até o estúdio da Ricardo Nicolau Leilões, que amanhã tem Boi em Pauta e uma excelente oportunidade de você adquirir animais para cria, recria e engorda. Fique por aí, a parada é rapidinha e eu vou para o intervalo deixando você com a previsão de tempo e temperatura para a região sul. Às 7 horas e 39 minutos, horário de Brasília. O Bom Dia Produtor está de volta e para você que está em busca de boas oportunidades de negócio, é hora da gente conferir a agenda de eventos da Ricardo Nicolau Leilões. Amanhã tem mais uma edição do Boi em Pauta, mas nós vamos viajar sem sair do lugar, vamos dar um pulinho ali em Sinop, porque está aqui meu amigo Adriano Edival Filho, que vai trazer para você todas as informações, não só do Boi em Pauta, bem como de outras realizações da Ricardo Nicolau Leilões. E eu tô sabendo que você foi buscar reforço hoje, né? Hoje tá Batman e Robin aposto aí para trazer as boas notícias. Um abraço, meu amigo Adriano. Bom dia também para meu amigo Arnaldo. Sejam muito bem-vindos por aqui. Bom dia para você, meu amigo Adriano Faleiros. Bom dia para os amigos que estão nos acompanhando. É isso aí, rapaz. Infelizmente o Adriano estragou a surpresa, né? Já falou quem é o meu convidado. Tá aqui o Arnaldão. Arnaldo, bom dia. Estou muito bem de reforço, né, Arnaldo? Bom dia a todos. Bom dia, meu caro Adriano. Batman e Robin é boa. Essa ficou boa. Abração, viu, Adriano? Gente boa, uma barbaridade. Pois é, estamos aqui uma edição especial do Boi em Pauta, né, Adriano? São 50 edições que a gente vai comemorar agora amanhã. Então, assim, eu comentava com o Adriano Filho essa semana, é um momento feliz, afinal não é qualquer programa que tem 50 edições aí, com entrevistados importantes, levando informação, sim, assuntos sempre interessantes e levando também comercialização de gado e sempre gado de muita qualidade, né, Adrianinho? Perfeito, esse que é o diferencial do Boi em Pauta, né, porque a gente tem, a formatação dele é um pouco diferente e para esse Boi em Pauta, nós temos uma entrevista bastante especial aí, né, Arnaldo? Temos uma entrevista com o Gustavo Avelar. Gustavo Avelar, ele está bem envolvido no agronegócio, ele mexe mais com a gurizada, com os jovens, traz os jovens para dentro do agronegócio. Uma entrevista realmente muito interessante. E eu queria lembrar aos amigos, Adriano, e a todos, que a gente vai começar um pouquinho mais cedo, viu? A gente vai começar às 20 horas, horário de Brasília, e às 19 horas, horário de Mato Grosso, para que a gente tenha um pouquinho mais de tempo. A gente já está aí atravessando a casa dos 1000 animais para esse Boi em Pauta comemorativo e a gente precisa de um pouquinho mais de tempo. O SBA gentilmente nos cedeu meia hora. Bom demais da conta, né? Vamos lá. Arnaldo, nós temos alguns lotes aqui já, vamos mostrar para os amigos. O lote G015, lote G015 traz para nós, por favor. E a gente já começa muito bem, porque o G015 é aquele negócio que você sempre fala, né, Arnaldo? É mosca branca. Ah, é. O G15 são 30 machos, meio sangue aberdim, e está ali na região noroeste do Mato Grosso. Está na região de Juína, ali a região noroeste do estado de Mato Grosso. E nessa mesma propriedade tem 131 cabeças entre machos aberdim, fêmeas aberdim, e machos e fêmeas Nelore também. Esse lote de 12 a 14 meses, 30 macho, um truque, mas como eu disse, tem mais 35 Nelore lá, de repente já faz uma carreta, mas um gado especial, né? Tá de parabéns lá a Fazenda Pedra Bonita, seu Francisco Carlos de Oliveira Rosa, um gadão realmente, e a gente tem falado isso e você frisou bem aí, né? Isso nessa época não é fácil de encontrar não, é mosca branca mesmo, é agulha no palheiro, né? E pesou quase 300 quilos, né? É, um gadão, 292 quilos de peso médio, extra essa bezerrada aí, bem localizada ali a 53 km de Juína, né? Sentido ali, ela tá, se eu não estou me enganando, ela tá sentido Ariponã, na estrada que vai de Juína a Ariponã, sentido Filadélfia. Bom demais da conta. Esse que é o bom do Arnaldo, rapaz. O Arnaldo tem uma memória que tá doido. Traz o lote 16 para nós, o G16. O G16 é para quem o pessoal costuma falar, né? Nelor. Não é nem o Nelor, é o Nelor. É o Nelor. Mas é tomatão, né? Esse aí é uma bezerrada extra também, bezerrada de 238 quilos. Então, assim, é o bezerro já com peso de garrote, né? Já com 8 arrobas, já bem adiantada a bezerrada, de 10 para 12 meses.
mais 35, na mesma localização, ali sentido Filadélfia, um gadão, e lá nessa Filadélfia é Terra Roxa, viu? Lá já tem lavoura também, Terra Roxa, um lugar muito bonito lá, uma região muito bonita ali, para quem vai de Juína para Ariponã, uma estrada que tem por dentro ali. Gadão, e lá nessa fazenda tem mais 33 fêmeas Nelore e mais 33 fêmeas também meio sangue Aberdeen Angus, totalizando 131 animais de muita qualidade lá. Parabéns, viu, seu Chico Carlos? Gadão. Bom demais da conta. Ó, agora nós falamos dos machos aí, vamos para a bateria de fêmeas. Nós temos o lote D2. D2, traz para nós, por favor. D2, além de ser muito bom, tem quantidade, né, Arnaldo? O D2 os meninos brincam comigo, né, que quando eu vejo uma imagem como essa, eu falo, a imagem que o Brasil quer ver, a imagem que o Brasil gosta de ver, né? Mas são 201 fêmeas, um gado assim que vai de 13 até 18 meses de idade. Ela é bem igualada, crioula, né? Crioula do seu Zé Colombo, e ela tá ali, sim, colíder sentido Nova Canaã, tem o Zé Reis ali, você entra no Zé Reis, vai dar 30 km de colíder, tá muito bem localizada e é 201 fêmea numa pancada só. Eu acho que, assim, é um belo do investimento, num momento que a fêmea está sendo mais valorizada, o bezerro está cada dia mais valorizado, muita gente querendo entrar nos projetos de cria, tá aí fêmea para fazer matriz, né? Entora ela toda, depois faz um ultrassom, aí você abate o que está vazia, fica com a novilhada extra no pasto. Novilhadona, bruta de boa mesmo, crioula, né? O produtor tem versatilidade para trabalhar com um lote desse aí, crioula, né? De uma marca, take de perto. Essa imagem já pega ela na passada agora, você já vê que valoriza muito mais ela, e aí você vê que ela tem que ela tem caixa, né? É um gado que você vê que é um gado carcaçudo, não é bezerrinha de desmama, nós estamos falando de um gado de 13 para 18 meses já, né? Uma cabeceira já bem adiantadona de sobreano mesmo, então gadão, parabéns lá, seu Zé Colombo, Fazenda Céu Azul, tá ali a 30 de colíder, 201 fêmeas, não é toda hora que encontra 201 fêmeas nessa bitola crioula não. E nessa quantidade, né, Arnaldo? Não é fácil não, gadão mesmo, parabéns. Vamos lá, agora a gente partindo para o nosso último lote da nossa apresentação hoje, o lote G14. G14 são fêmeas um pouco mais zeradas, né, Arnaldo? Isso, o G14 agora é um gado mais zerado, né? Já é um gado de 20 para 24 e esse gado já está ali também próximo à Juína, está ali sentido Filadélfia também, mas é um gado extraordinário. Que gado é esse? Parabéns lá ao sítio Nova Esperança, a dona Iraci Pimenta Custódio. Que gadão, você vê o tanto que ela é raçuda, o tanto que ela é igualada, né? O tanto que ela é comprida, olha que gado, você vê uma vê tudo, é uma apartação muito bem feita, parabéns, viu, gadão mesmo, a 72 de Juína, ali na mesma estrada da Filadélfia, ali sentido Ariponã, é um gado realmente extraordinário, esse é gado para fazer gado, é gado para fazer matriz, é gado de primeira, gadão de cabeceira mesmo, e 356 quilos, né? Ela já vai com 12 arrobas, você vê que ela tá finona e tá com 12 arrobas, né? Um gado de muita raçuda, bruta de boa mesmo, tá na região de Juína, então você que nos acompanha aí, que tá ligado com a gente, região noroeste do Mato Grosso, a região de Juína, ali Brasnorte, Juína, Campo Novo, Ariponã, Juruena, Cotriguaçu, aquela região realmente é a região noroeste, esse gado está localizado naquela região lá. Gadão de muita qualidade, viu, Adrianinho? Bom, e Juína tá na rota da chuva, né, rapaz? Porque tá doido, não para de chover em Juína. Olha lá o tanto de água, né? A lama toda molhada. E a previsão é de mais chuva, né? Graças a Deus. Não tá igual São Paulo ainda não, viu? Que tá tudo alagado, tudo debaixo d'água lá, mas tem chovido bem no Mato Grosso esse ano, graças a Deus. Perfeito, Arnaldo. Então vamos fazer o seguinte, vamos reforçar o convite pro Boi em Pauta, que é amanhã. E aí nós já vamos partir pro Integra. Pro Integra Nortão. Bom, amanhã então, mais uma vez reforçando, né? A partir das 20 horas amanhã, um pouquinho mais cedo, 20 horas horário de Brasília, 19 horas horário de Mato Grosso. A gente tem a entrevista com o Gustavo Avelar. Nós vamos ter também a apresentação amanhã de um novo parceiro, um parceiro que veio abraçar o Boi em Pauta, que é a Ácia Veículos aqui de Sinop, proprietários aí da marca Fit e também da Mitsubishi, né? Mitsubishi chegando com muita força aqui e nós vamos apresentar esse parceiro amanhã aqui no nosso Boi em Pauta. Logo na sequência a entrevista com o Gustavo Avelar, como eu já disse aqui, logo após a entrevista, mais de 1000 animais, já atravessou um pouquinho a casa dos 1000 aí, um gadão de muita qualidade, como esses lotes que a gente mostrou aí, e a gente vai mostrar hoje à tarde, né? Nas nossas participações a gente vai mostrar um pouco mais de gado, é que as filmagens vão acontecendo, as internet nos interiores são um pouquinho mais
um pouco mais de dificuldade para mandar os lotes para a gente, né? Mas já tem 950 animais filmados já para esse leilão e à tarde a gente consegue mostrar um pouco mais das imagens. Amanhã, hein? Nosso encontro comemorativo. Vamos ver se tem um champanhe aqui, viu, Adriano? Vê se aparece um champanhe aqui para a gente comemorar, né? Vamos ver se alguém tira o escorpião do bolso, né, Arnaldo? Quem sabe vem uma Xandão aí para comemorar as 50 edições aí do nosso Boi em Pauta. É isso aí. Nós também não podemos esquecer que no dia 1º de março vem o Integra Nortão e as filmagens estão a todo vapor. Filmagem e tem um curral lá ainda, Arnaldo? Você está sabendo disso aí ou não? Ó, alguns currais ainda tem, né? Os agendamentos estão nos surpreendendo esse ano, com bastante antecedência. A gente tem ainda praticamente 20 dias para o leilão, mas a gente ainda tem alguns currais lá que a gente pode estar agendando também as filmagens dos animais. Semana que vem tem que começar a filmar assim, porque a ideia é filmar 8.000 cabeças, e aí você não filma do dia para a noite, né? Rapaz. O ano passado esse leilão já contou com 6.843 animais, então preparem-se que vem aí o Integra Nortão, 1º de março, às 14 horas, com a transmissão do Canal do Boi. Perfeito, então o recado está dado. Muito obrigado, Arnaldo. Opa, tamo junto aí, sempre que precisar a gente está às ordens. Um abraço, Adrianão, um abraço a todos. Desse jeito assim, Adriano Faleiros, eu encerro a minha participação. Muito obrigado sempre pelo espaço que você cede aí pra gente. Um forte abraço, meu amigo. Até mais. Tchau, tchau. Rapaz, o prazer é sempre meu receber vocês dois aqui, ó. Se vai ter Xandão na edição 50, eu não sei, mas o que vocês vão beber na 51, na edição 51, já dá para dar uma dica pro pessoal aí. Um abraço, bom trabalho para vocês aí. Bom, e agora a gente segue falando de oportunidade de negócio. Você que pensa em adquirir um imóvel rural, o Canal do Boi destaca agora uma grande oportunidade através do leilão judicial, resultante do desmembramento da fazenda Querência Amada, que está situada em Citorlândia, aqui pertinho de Campo Grande. Dá uma olhada nos detalhes na reportagem do Vinícius Souza. Você já pensou em adquirir uma propriedade rural com terras altamente produtivas para agricultura e pecuária em um dos municípios mais prósperos do estado do Mato Grosso do Sul? A oportunidade que você buscava chegou. É hora de fazer um bom negócio. Está sendo apresentado através do leilão judicial de uma área de terras com 30 hectares, resultante do desmembramento da fazenda Querência Amada. A propriedade rural, como você já sabe, situada em Cidrolândia, aqui no Mato Grosso do Sul, com 30 hectares, tem terras destinadas à agricultura e pecuária. Ainda conta com casa para sede, galpão e todas as instalações necessárias para o desenvolvimento de uma boa atividade agrícola. A primeira praça está marcada para o dia 14 de fevereiro, às 14 horas. A segunda praça está marcada para o dia 6 de março, às 14 horas, com deságio de 40% sobre o valor da primeira praça. O imóvel está livre de qualquer ônus e você terá todas as garantias jurídicas. Se você quiser mais informações, é só entrar em contato pelo endereço eletrônico que está aqui na tela. Valeu, Vinícius, obrigado. Bom, nós começamos a exibir ontem uma série de 5 reportagens que o repórter Daniel de Paulo e o cinegrafista Gerson Oliveira captaram e montaram sobre o projeto Doma, que a CFM Agropecuária ofereceu a uma parte de seus colaboradores em uma das propriedades aqui no Mato Grosso do Sul. No episódio de hoje, o Eduardo Borba vai falar sobre um pouco sobre a importância do vaqueiro no processo de produção e como ele pode obter melhores resultados lidando bem com a sua ferramenta de trabalho, que é a tropa. Confira aí. Quase 5 décadas de trabalho dedicado a identificar e comprovar o que é o relacionamento, o comportamento, tanto do homem quanto do animal. Começa aí qualquer questão de produtividade agropecuária. E essas filosofias todas não foram inventadas pelo Borba, mas foram difundidas por esse cara que se dedica ou dedica a sua vida a mostrar o que é esse relacionamento. Começa tudo aí, uma fazenda para produzir um bezerro, começa com o trabalho do peão que está em cima de um cavalo. Exatamente, exatamente. E o que a gente tem que entender, né, é que o vaqueiro, ele é o cara mais importante da pecuária. Quer dizer, sem ele, a pecuária não anda, né? Então, e eu acho que ele, no Brasil, ele ainda ele é muito desvalorizado, no sentido de que ele não tem nenhuma escola para frequentar. Então você veja a diferença que tem para a agricultura, né? Na agricultura, você compra um trator, alguma coisa, qualquer tipo de implemento, o que acontece, né? O cara manda o sujeito para ensinar o seu operador, ele fica na fazenda quanto tempo for necessário para o seu operador aprender, etc, etc. Na pecuária não tem isso, né? Na pecuária o cara tem que se virar. E na hora que ele entra no pasto sozinho, é ele com ele, né? É ele, o cavalo e Deus, mais ninguém. Então, ele precisa ter uma consciência do significado da
da profissão dele, né? Então o que eu falo muito para eles é isso, né? O que é ser profissional? Profissional é aquele que conhece o seu assunto profundamente. E o seu assunto qual é? Gado e cavalo. Ponto. Então vocês têm que conhecer isso com profundidade, né? Para chegar no gado vai a cavalo, né? Exatamente. Não existe nenhuma ferramenta melhor que o cavalo para trabalhar com gado. Precisa conhecê-lo. Exatamente, precisa conhecer, saber quem ele é. E cavalo é um bicho muito complexo no nível físico, mental e emocional. Ele tem uma complexidade. E cada cavalo, por isso que é difícil, né? Porque está todo mundo acostumado com métodos, com sistemas, né? E o cavalo não aceita sistema. É mais ou menos como educar filho. Você tem 2 ou 3 filhos, você não pode educar os 2 ou 3 do mesmo jeito, na mesma fórmula, por causa dos temperamentos e das personalidades, né? E no cavalo acontece a mesma coisa. Você tem que se ajustar. Então, sensibilidade, timing e equilíbrio. Criar uma situação onde o animal consiga fazer aquilo que a gente está querendo. Cavalo e vaca e bovino não entende punição e recompensa. Reforço positivo, reforço negativo, quer dizer, e eu tenho que reforçar muito mais o positivo do que o negativo. Né? Que isso é, nesses mentores, né, a gente fica olhando e fala, pô, mas como, né? É zen, né? Por exemplo, no livro do Ray Hunt, na segunda orelha, tem uma resenha do cara que fala que o livro dele dá para ser comparado ao livro do Eugene Herrigel, que é um alemão que foi morar no Japão, que foi aprender arco e flecha, que ele escreveu um livrinho sobre o aprendizado dele que chama-se A Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen. Então, o que é estar consciente e lúcido a respeito de como que o cavalo opera, né? Então, essa é a questão. E é isso que a gente trabalha com eles, né? Não é um método, não trago um método pronto para eles. Eles têm que se ajustar. E isso é complicado, porque as pessoas todas, eles querem achar uma maneira de fazer isso para obter aquilo, fazer isso para obter aquilo. E no cavalo e no gado não tem isso. Borba, e você falou que o cavalo é uma coisa complexa, mas você faz parecer tão fácil. O cara tem que ser zen para achar essa facilidade? Eu não diria que se eu falar que o cara tem que ser zen, né? Aí fica meio assim, não sei. Vago. Mas o cara tem que entender o que cavalo faz e por que faz o que faz. Então, o que o meu mentor me ensinou? Que o cavalo faz tudo o que ele acredita que é preciso fazer. Né? E se ele não faz alguma coisa, do ponto de vista dele, tudo que ele faz, ele acredita que precisa fazer. E as pessoas não conseguem entender direito o significado e a importância da preservação, né? Do instinto de autopreservação. É fortíssimo no cavalo. E não é só quando ele está com medo de morrer, de virar comida. É quando tem uma emoção negativa qualquer, como ansiedade, uma angústia, uma frustração, uma dor, um desconfiamento, mas é principalmente mental a coisa. Bom, lembrando que amanhã nós vamos exibir o 3º episódio dos 5 que estão prontos para mostrar esse projeto Doma e sua importância na fazenda. Amanhã você vai conhecer um pouco mais dessa palavra Doma e a filosofia do projeto dos Dorb sobre o avanço, né, mais rápido com a potrada chucra. Fica aí, amanhã tá ligado para a gente acompanhar mais uma edição desse projeto bacana que o Daniel foi filmar lá na CFM Agropecuária. Bom, por aqui chega mais um intervalo comercial. Aí, meu diretor, agora sim, chega mais um intervalo comercial. No próximo bloco, nós vamos bater uma papo aqui sobre café, é o assunto no próximo bloco, tá? E você fica agora com a previsão do tempo para a região norte do país. São 7h59, estamos de volta e ontem, no programa Agricultura BR, Fabiano Reis conversou com o analista de mercado Eduardo Carvalhais sobre a atual situação do mercado de café brasileiro. Ele apontou dados muito interessantes, por isso a gente vai reprisar aqui no Bom Dia Produtor essa entrevista muito interessante para você que quer saber mais informações sobre o mercado do café. Presta atenção aí. Eu falo agora a respeito do mercado do café. As 2 últimas semanas elas foram marcadas para o Arábica, negociado no mercado futuro de Nova York, por uma certa pressão.
Por aqui no Brasil, os cafeicultores que entram em contato com o Canal do Boi, com o programa Agricultura BR, dizem que não tem negócios, tem feito poucos negócios, que tem travado aqui as operações brasileiras. Para falar a respeito deste assunto, eu converso agora com o Eduardo Carvalhais, do escritório Carvalhais, que comenta um pouco do mercado. Carvalhais, obrigado por mais uma participação aqui no Agricultura BR e, de fato, nós tivemos esse mercado sentindo um pouco mais e aqui no Brasil o produtor, o cafeicultor não aceitando muito a pressão negativa, entregar a saca de café por um preço mais baixo. Qual que é a sua expectativa para esta semana? Boa tarde. Boa tarde. Olha, nós tivemos uma série de problemas muito grandes nesse início de ano para o café. Primeiro, uma coisa que não é problema, foram boas as chuvas sobre os cafezais do Brasil, e isso significa que a produção para esse ano de 2020 está salva. Só que lá fora eles aproveitam isso para pressionar os preços, dizendo que a safra do Brasil vai ser muito grande. Não, a safra vai ser dentro da previsão que a Conab já tinha para ela. O grande problema seria se não chovesse. Se não chovesse, se nós tivéssemos um janeiro e um fevereiro seco, a safra cairia muito e nós teríamos problema para fornecer todo o café que o comércio fora do Brasil pede. Nós estamos fornecendo 40 milhões de sacas agora por ano e mais para abastecer o consumo interno, que já está em 21, 22 milhões de sacas. Ou seja, o Brasil precisa hoje de produções médias de 61 a 62 milhões de sacas justas ali, né? Sempre é preciso um pouco mais para poder abastecer nesse volume aí. E a nossa safra desse ano, se for muito boa, se der certo com essa chuva toda, vai ficar nisso aí, segundo a Conab. Só que há estimativas, tanto de um exportador brasileiro como de traders lá fora, falando que a safra vai ser maior ainda. Esse é um jogo que existe no curto prazo. Juntou isso também com esse problema do coronavírus, que falam que as commodities todas estão caindo baseado nisso, e está aí o cenário para derrubar o preço em Nova York. Aqui no mercado físico brasileiro, ele é comprador, os exportadores, os torradores querem comprar café, eles precisam de café. Só que eles pegam o preço de Nova York, essa queda que teve, e repassam para o preço no físico. E aí o produtor se recusa, com razão, na minha opinião, a vender nessas novas bases. É isso que tem travado o mercado. O mercado é comprador, mas eles querem comprar num preço que o vendedor, a grande parte dos produtores, se recusam a vender. Todo dia sai um pouco de negócio, mas num volume muito pequeno do tamanho do mercado do Brasil, que é o maior produtor, o maior exportador e o segundo consumidor do mundo. As chuvas em Minas, elas foram determinantes para várias previsões agora para esse ano de 2020. Primeiramente é que está se usando isso também para especular que a safra do Brasil pode ser ainda mais cheia. Já para os produtores, alguns cafeicultores enviaram imagens, fotos de alguns armazéns que foram invadidos por água e isso fez com que se perdesse qualidade em parte de café estocado em algumas regiões de Minas. Como é que está sendo equacionado esse fator de chuva em Minas? Olha, isso por enquanto, informações que chegam para nós que são pontuais. Mesmo em lavouras de café na zona da mata, alguns produtores têm tido problemas e problemas sérios. Então, por enquanto, quando você tem um armazém desse invadido, é um drama muito grande para o pessoal que tem café naquele armazém. E quando você tem também a sua propriedade de café com chuvas muito acima do normal e afetando os seus pés de café também, é como o granizo, né? Quando você tem uma chuva de pedras, quem atingiu, o drama é seríssimo, né? Mas como um todo no Brasil não chega a afetar. Por enquanto, as informações que chegam aqui para nós é que ainda são problemas pontuais de excesso de chuva. Mas, com isso, eu não quero desmerecer o problema de quem sofreu isso, né? Porque, para ele, o problema é total, ele perde tudo. Mas, como o Brasil, um país de dimensões continentais, isso ainda não está afetando. O problema que nós temos é esse, baixar as ofertas e há uma diferença entre o que o cafeicultor pretende pelo lote que quer vender de R$40 a R$50 em relação à oferta que ele recebe do comprador. É isso que tem travado o mercado. É difícil de saber como é que vão se desenvolver os próximos meses, mas nós temos muito café para embarcar, estamos embarcando em fevereiro, março, abril, maio, junho, com cafés dessa safra. Então nós esperamos que os preços ainda se recuperem.
Agora, lá em Nova York tem esse jogo de curto prazo, como se essa chuva toda fizesse com que a safra crescesse. Não, essa chuva toda vai fazer com que a gente tenha a safra dentro daquilo que a Conab estimou. Não nasceram novas flores, não nasceram novos frutos, mas os que estão na árvore desde o semestre passado tendem a crescer mais um pouco. Então, você pode ter algum aumento por melhoria da renda, né? Mas não que isso signifique uma safra muito maior. A safra deve ficar, segundo os agrônomos falam, dentro do que estimou a Conab. Tá certo, Carvalhais. Eu agradeço sua participação aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. Obrigado. Horas. Boa tarde para vocês. Bom, e no show rural Cascavel, né, que foi o show rural Copavel, que foi realizado em Cascavel, terminou no último final de semana, lá no Paraná, a Embrapa abriu uma trincheira no solo para mostrar aos produtores rurais a diferença entre o solo compactado de um solo bem manejado não compactado. E fica muito claro que a diferença entre a boa produtividade e as perdas na lavoura se dá pelo manejo no solo. Vou dar uma olhada que interessante aí. Um bom manejo de solo exige planejamento, que inclui rotação de culturas para manter o solo sempre coberto com palha, que preserve as condições físico-químicas do solo. Aqui no Show Rural 2020, a Embrapa Soja preparou praticamente um dia de campo para mostrar aos produtores a diferença de um solo compactado para um solo não compactado. Inclusive as raízes que nós vamos ver são raízes que foram pintadas para facilitar a visualização. Henrique Di Biasi, pesquisador da Embrapa, vai nos explicar. Henrique, vocês conseguem mostrar aqui em loco, né, na prática, a diferença desses dois solos. O que isso significa para o produtor rural lá no dia a dia, na realidade da propriedade dele? Em última instância, a compactação do solo representa perda de produtividade, principalmente em anos secos, que não foi o caso desse ano aqui em Cascavel, principalmente mais para o final do ano, né, em diante, e isso, nesse caso aqui desse plot, nós temos estimado aqui uma perda de produtividade de 20% na área compactada em relação à não compactada. Além disso, a compactação reduz a infiltração de água no solo, isso representa menos água para a planta e a água que não infiltra, ela vai escoar na superfície do solo, ocasionando erosão. Então aqui fica bem claro o efeito da compactação nas raízes. Só te interrompendo, mas como é que vocês compactaram? Explica o experimento em si. Tá. A compactação ela foi feita em metade do plot com tráfego de trator, né? O plot estava com aveia, a gente tirou a palha de aveia, compactou com o trator e trouxe a palha de aveia de volta. E aí fez a semeadura da soja. E aí abrimos essa trincheira, pintamos as raízes, estamos mostrando os efeitos sobre as raízes. Então, na área compactada, a gente vê que a raiz da soja conseguiu ultrapassar a camada compactada. Porém, ela teve que engrossar a raiz e perdeu tempo e energia. Então, ela ficou para trás em relação à soja não compactada e isso está trazendo, estima-se, ainda não colhemos, né, mas pela condição da cultura, pelo menos 20% de perda de produtividade. Mesmo assim, ela conseguiu, mesmo com a camada compactada, a soja conseguiu atingir aqui uma profundidade de 1,80 m de raízes, quer dizer, é uma profundidade bastante grande. Claro que na área não compactada, ela não só atingiu 1,80 m, com um maior número de raízes chegaram. Então, na área não compactada, a soja está explorando melhor o perfil do solo e ela vai tolerar mais uma seca. Outra questão interessante aqui no plot compactado é que as raízes cresceram principalmente nas fissuras. Então ficaram blocos de solo grandes onde não tem raiz dentro e toda a água e todo o nutriente que estão nesses blocos não estão sendo aproveitados. Em outras palavras, o adubo que o produtor utilizou não está sendo aproveitado. A Embrapa montou um quadro para demonstrar quais são as principais espécies que ajudam na descompactação do solo. Neste quadro, o produtor observa o desenvolvimento das raízes. A braquiária é a campeã por ter um sistema radicular muito vigoroso, podendo atingir mais de 3 metros de profundidade.
As melhores espécies para descompactação do solo e minimizar aquele problema que nós mostramos antes são as gramíneas forrageiras tropicais, sejam elas anuais ou perenes. Aí nós temos diversas opções que, conforme o clima da região e o objetivo da propriedade do produtor, a gente pode estar escolhendo. Então aqui nós fizemos esse painel, nós temos a primeira espécie, né, que é o milheto. Esse milheto ele foi cultivado por 60 dias em um tubo de PVC com solo e em 60 dias esse milheto conseguiu atingir 3,5 metros de profundidade de raiz. Ok, Henrique, obrigado pelas informações. Olha aí, então procurar manter rotação de cultura, diversidade, que com isso o produtor só tem a ganhar. É de Cascavel, no Paraná, Mauro Andrade. Valeu, Mauro, obrigado. Vamos voltar agora para a redação do Canal do Boi, porque tem mais um destaque para a gente conferir no nosso portal sba1.com. Mais uma vez, Douglas Ferreira é quem nos traz essa informação. Destaco para vocês que em janeiro, as exportações de carne de frango, tanto processada quanto in natura, foram as menores em 11 meses. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, o volume embarcado foi de 323,8 mil toneladas em janeiro de 2020, uma baixa de 17,4% entre dezembro e janeiro. Todos os principais compradores da carne de frango brasileira diminuíram os pedidos no mês passado. Os recuos mais significativos foram por parte da China e da África do Sul, que vem adotando políticas de incentivo aos setores avícolas. Mais detalhes sobre essa notícia, acesse sba1.com. Bom, eu vou falar agora para você de uma tecnologia muito bacana de uma empresa parceira aqui do SBA, que é a CSJ. A CSJ quer ajudar você a aumentar a produção de leite e ainda ajudar a economizar dinheiro e tempo. Como que você pode fazer isso? Com a mini fábrica de ração da CSJ. Dá uma olhada aí. O produtor de leite está sempre pensando em como aumentar a produção. A gente sempre fala em lucratividade em centavos por litro de leite, né? Esse vai ser o diferencial no sucesso da atividade. Ter ração de qualidade e sempre na hora são algumas das possibilidades que a mini fábrica de ração CSJ oferece. Com a mini fábrica CSJ de 1.000 quilos, o produtor de leite pode reduzir em média até 35% nos custos de produção. O equipamento é compacto e qualquer pessoa pode operar. Primeiro, coloque na moega os insumos como milho e farelo de soja, por exemplo, que vão direto para o moinho. Depois, acrescente os núcleos. Os componentes são levados para o misturador. Tudo isso é muito rápido. Leva em média 15 minutos por batelada. Agora é só ensacar de acordo com sua necessidade. A mini fábrica de ração da CSJ ainda conta com acessórios. Essa balança digital facilita a pesagem e você acompanha quanto está sendo colocado nas embalagens. Faça a conta, é simples. Se você trabalhar 5 dias por semana durante 2 horas, a mini fábrica CSJ de 1.000 quilos vai produzir 10 toneladas por semana. Se for 3 horas, 15 toneladas e assim por diante. Ajuste a produção de acordo com a sua necessidade. Uma ração de qualidade superior ainda, né? Mini fábrica CSJ de 1.000 quilos. Compacta, fácil de ser operada e o melhor, te ajuda a reduzir tempo e dinheiro. Bom, 8h03, mais um intervalo chegando por aqui. Vou para o intervalo, é rapidinho, você não sai daí que daqui a pouco a gente volta para falar de outros destaques para você desta edição do Bom Dia Produtor e você fica com a previsão do tempo para a região Nordeste. Bom, são 8h15, a gente abre este bloco do Bom Dia Produtor agora falando sobre a agricultura familiar. E na agricultura familiar, a gestão da propriedade é compartilhada pela família e a atividade produtiva agrícola, aliás, agropecuária, é a principal fonte geradora de renda. E muito do sucesso vem também da assistência técnica. A Rosa Cabral e o cinegrafista Sidney Coelho nos mostram agora uma boa história que se encaixa nesses quesitos. O exemplo é da estância Chiquito, que fica aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Que bonita é essa imagem, né, gente? É da produção no sítio do casal Imaculada Aparecida e Antônio Chiquito.
Unidos no matrimônio há mais de 3 décadas, trabalham juntos na chamada agricultura familiar há pelo menos 25 anos. E 2 vezes na semana abastecem o mercado com 100 caixas da produção variada. E qual é a sua função aqui na empresa rural? Então, a minha parte da preparação para o Ceasa, né, é separar tudo e colocar nas bandejas, etiquetar tudo para vender amanhã. No caminho da produção, as variedades da vez: mini morangas, pepinos e pimentões. A seleção é feita manualmente. Com o olho aprumado, Imaculada separa a cultivar pepino por tamanho e aparência. Os retos e com a coloração verde mais forte, entre 20 e 25 centímetros, são os tops de linha, todos com selo da rastreabilidade. A padronização garante ganhos de pelo menos 20% mais. Você teve um trabalho danado, né? E no final não sai uma mercadoria boa, você não vai ter aquele aproveitamento, né? Você não vai ter o retorno, né? E com bem caprichado o retorno, aí você vai ter o lucro melhor, né? E daí as pessoas até pagam mais por ter uma melhor mercadoria. Vamos saber na prática como é que é o sistema de manejo que eles adotaram por aqui? A plantação, que já foi a céu aberto, hoje é protegida por estufas agrícolas. Solução para minimizar as perdas no processo de produção. É um plástico especial, ele tem aditivos que faz a difusão da luz, então acaba não fazendo sombra aqui. E também tem o filtro solar dele, que filtra os raios ultravioleta. Então a planta não sofre tanto como no campo lá fora. Então aqui ela fica mais exuberante, produção melhor. Nessa parte que estamos é a plantação do tomate da espécie grape. Outra cultura que diversifica os investimentos. Ainda verdes, tem chão pela frente até ficarem no ponto de colheita. Ele vai crescer um pouquinho mais, aí vai dobrar pelo menos o tamanho desse aqui. E vai concentrar bastante o açúcar nele, e a gente faz a colheita quando ele estiver bem vermelhinho e madurinho. Aí concentra mais o açúcar. Qual é o teor de açúcar que ele... Então a gente fala em brix, né? O teor de açúcar é em brix. Então ele tem que dar 9, 10, nessa média, assim, às vezes até um pouco mais. Então ele fica bem gostosinho, bem docinho, não tem acidez. O tomate é plantado na técnica hidroponia. Seu Chiquito é pioneiro no estado usando o sistema. A conversa é entre técnico de campo e agricultor. Há pouco mais de um ano, Victor Almeida passou a orientar o manejo por aqui. Usar areia no vaso veio exatamente nessa nova pegada da mudança trazida pela assistência. E a vantagem, segundo o técnico, é que se tem o domínio total de toda a nutrição que a planta recebe. Além disso, eu evito que ela pegue doenças de solo também. Então é uma forma da gente estar controlando também doenças. Então se vocês verem aqui, ó, o que nós fizemos aqui? Ó? Tem os vasos, certo? Então cada vaso ele recebe a irrigação, toda a irrigação tem os nutrientes que a planta precisa, tá? Então na verdade ela bebe e come ao mesmo tempo. E aqui uma camada pequena de humus que ele produz na propriedade, que é só para manter um pouco a temperatura mais baixa. E o restante, ó, vocês podem ver aqui, que é a areia de construção que a gente compra em qualquer material aí de construção na cidade. E veja só como que a planta enraiza, tá? E produz bem nesse sistema. Então muita gente fala que a areia é uma terra ruim, é uma coisa ruim para produzir. Então aqui a gente está mostrando que com o manejo adequado a gente consegue produzir muito bem em qualquer tipo de situação. O acompanhamento na propriedade de 5 hectares é feito uma vez ao mês. Gerenciamento e o planejamento da produção também fazem parte da assistência. Na parte da produção, inovação no viveiro, a técnica da enxertia. Um minúsculo pregador de plástico une pimentão e pimenta. A parte de baixo, as raízes, são as raízes de pimenta, e a parte de cima, que são as folhas e os frutos que a gente quer comercializar, é o pimentão. Por que a gente faz isso? Porque quando, ao longo do cultivo, a gente começa a ter problema com doenças de solo. Tá? E a maneira mais eficiente de controlar determinadas doenças do solo é através dessa técnica da enxertia.
Porque eu tenho uma raiz que vai resistir a essas doenças, a raiz do pimentão não resiste. Então eu controlo essas doenças sem utilizar defensivos químicos. O produtor que ele estava tendo problema com doença nas estufas que ele cultiva, não estava conseguindo controlar. Então a única forma que a gente achou de fazer esse controle foi através dessa técnica, que na verdade aqui já é a segunda vez que ele está plantando, a primeira foi um sucesso e por isso que ele está repetindo agora. E o agricultor? O que diz do antes e do agora com a assistência do Vitor? Um pouco mais falta de consciência. Eu sabia que tinha que ter, mas às vezes tinha um pouco de preguiça, né? Aí com o técnico ele forçou um pouco a gente falou, vamos trabalhar certinho, direitinho para ter um resultado no final. Tinha um pouco menos de renda por causa eu não tinha tanto planejamento. Aí agora tem mais renda. Pois é, as coisas vão indo bem. Para dar conta da demanda, 6 colaboradores na lida. E ele agora tem até estagiários do curso técnico em agropecuária da Embrapa Gado de Corte. A experiência deles, para mim, mostrou muito a realidade que a gente não vê dentro de uma sala de aula, que é uma resistência de uma praga, que é você monitorar o passo a passo, cada dia dessa cultura, você na verdade é ser um verdadeiro médico das plantas, é o dia a dia, é aprendendo, é anotando, é trocando experiência justamente com eles. Bom, e o canal do Boi Fazendas apresenta agora para você mais um grande negócio para você que é investidor. Você tem acompanhado aqui, a gente tem trazido aqui informações sobre imóveis rurais, fazendas, né, em várias regiões do Brasil, mas a oportunidade que eu vou te apresentar agora é da aquisição de uma área retroportuária em Garuva, Santa Catarina. Está situado em um ponto estratégico com capacidade de atender até 5 portos no raio de 90 quilômetros. Uma área que está pronta para ser edificada, com autorizações e licenças liberadas e atualizadas e a possibilidade de receber também incentivos fiscais e municipais. Mais informações você tem acompanhando a reportagem do Vinícius Souza. Garuva. É aqui onde Santa Catarina começa. O município tem uma localização geográfica privilegiada, o que possibilita a instalação dos mais diversos empreendimentos. Conhecida pela vasta produção de arroz e banana, a região tem oportunizado novos negócios, investimentos de sucesso. Garuva hoje é uma das cidades da região norte, só perde para uma cidade que chama Campo Alegre, a cidade que mais gera emprego per capitamente. Hoje a gente consegue entregar com rapidez os licenciamentos ambientais, uma grande dificuldade do investidor de se instalar hoje no nosso país, é a questão ambiental, então isso a gente consegue entregar com rapidez e prometendo sempre diminuir a burocracia, né? Sabendo dessas facilidades, nós temos uma ótima oportunidade de investimento para você. Com o crescimento do porto, a procura por áreas retroportuárias com grande capacidade de armazenamento aumenta cada vez mais. A pouco mais de 1 quilômetro da BR, que faz a ligação até Itapoá, nós encontramos esta área, com uma localização estratégica. Essa área aqui, ela foi de uma área rural, foi transformada em área retroportuária, inclusive a pioneira aqui do nosso município, onde o comprador solicitou essa alteração para implantação em empresas. Hoje ela conta com 1 milhão de metros quadrados, de área toda plana, com todas as liberações ambientais para receber qualquer instalação. E se você gostou dessa área, basta entrar em contato com a nossa equipe. Nós temos uma oferta especial para você que deseja investir nessa instalação. Bom, só você acessar o sba1.com/fazendas que você tem todas as informações sobre propriedades rurais e também sobre essa área retroportuária. Vou para mais um rápido intervalo comercial, daqui a pouco eu volto com o último destaque para você desta edição do Bom Dia Produtor. Fica agora com a previsão do tempo para a região sudeste.
Bom, a gente estava na expectativa de conseguir restabelecer o contato com a Bolsa Brasileira de Mercadorias lá em São Paulo, para a participação do Walter Puga Júnior, mas infelizmente o tempo ruim lá em São Paulo levou aí a queda de sinal de internet e a gente precisa desse sinal para fazer a conexão com a BBM. Então, infelizmente, hoje a gente vai ficar sem apresentar a participação do Puga, mas eu destaco para você que todas as informações de dólar e também de bolsa, se Deus quiser, até por volta de 12h10, 12h15, quando começa o Agricultura BR, a gente vai ter restabelecido o sinal e você fique ligado aqui na nossa programação para ter informações sobre o agronegócio e também sobre o mercado financeiro ainda hoje na nossa programação, tá? Bom, eu vou virar para essa câmera aqui para terminar esta edição do Bom Dia Produtor. Agradeço demais a sua companhia, deixo aqui um abraço apertado para você, reforço o convite para que amanhã, a partir das 7 horas da manhã, a gente possa estar junto em mais uma edição do Bom Dia. Lembra você que outras informações você tem acessando sba1.com. Até amanhã. Tchau, tchau.